Mas o medo, biblicamente, nos paralisa, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. Os discípulos estão com medo, mas aquele que está andando sobre as águas, ele mesmo disse para eles: não temas, não temais, ou seja, não tenha medo. Vendo Pedro, o vento forte, ele teve medo. Observa que Pedro estava debaixo de uma palavra de Jesus. Observa que Pedro está andando sobre as águas, mas que quando ele olha para o vento, ele teve Pedro, naquele momento, ele passa a olhar e ele tem medo. E que quando ele tem medo, diz o texto que ele passou a afundar sobre as águas. Cada vez que você tiver medo, você vai paralisar. Cada vez que você tiver medo, você vai afundar. Mas se você tiver coragem, você vai romper vento, você vai romper luta, você vai romper dificuldade, porque Deus é contigo. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Algo sobrenatural, de natureza, que ele vai descendo rumo aonde os discípulos estavam. Jesus olhou para o vento, Jesus olhou para o mar, Jesus olhou para as ondas, Jesus olhou para a terra, Jesus olhou para as árvores, Jesus olhou para a água, e diz a Bíblia que ele coloca os seus pés por cima do mar e ele começa a andar sobre as águas. Aleluia, meu Deus, que tamanho foi o poder dele naquele dia. Eu profetizo na autoridade da palavra e do Espírito Santo que esse mesmo Jesus que andou sobre as águas, ele tem o poder de segurar hoje em tuas mãos. E a palavra dele nesta noite é: não temas, porque eu te ajudo. Aquilo que parece ser impossível aos teus olhos, para ele não é nada, para ele não é nada. Se prepare para receber o sobrenatural dele sobre a tua vida. Aleluia! A presença de Jesus está entre nós. Eu só vi em ficção alguém caminhar sobre as águas, mas no planeta terráqueo não, só tem um que andou sobre as águas, que ele é Jesus de Nazaré. Para ele não tem demônios, para ele não tem enfermidade, para ele não tem porta fechada, que ele determine as portas são abertas. Portanto, nesta noite, Deus te escolheu, Deus te vocacionou. Você não está aqui por vontade própria, mas você veio aqui trazida por Deus. Você está aqui trazido por Ele. Nesta noite, Jesus está pisando hoje dentro da tua casa. A mão dele te pegará nesta noite. Creia nesta palavra. Deus está agindo, Deus está provendo. A provisão virá em nome de Jesus. Jesus está andando sobre as águas. Agora eu vou acabar. Diga amém. Aleluia. Jesus anda sobre as águas do mar, por cima do mar. Os discípulos estão em pânico. Por quê? 4 horas da madrugada. O vento, Lúcio, veio e era contrário, combateu contra o barco. E de repente os discípulos avistaram um vulto. Pastor, um vulto é? Qual vulto foi? A figura de um homem. A figura de um homem, Vânia, andando sobre as águas, na escuridão. Aí os discípulos estão dentro do barco, começaram a gritar e dizer:
é um fantasma. Que quando eu li essa palavra fantasma, eu ri sozinho hoje na minha mesa. Por quê? Porque século 21, o que tem de crente medroso tá a rodo. Tem crente que tem medo de barata, tem medo de dormir com a luz apagada. Se apagar a luz, fica com medo. Eu poderia denominar vários tipos de medo, mas o medo biblicamente nos paralisa, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Os discípulos estão com medo, mas aquele que está andando sobre as águas, ele mesmo disse para eles: não temas, não temais, ou seja, não tenha medo. E os discípulos espantados dizem: não tem medo, porque Jesus disse: sou eu. Irmão, que quando os discípulos ouviram esta fala, sou eu, eles acreditaram que era Jesus caminhando sobre as águas. Aí teve sempre assim, sempre tem que ter um Tomé em nosso meio. Deus pode fazer e acontecer, e alguém diz: será que é verdade? Aí Pedro disse assim: se és tu mesmo, permita-me que vá até o Senhor andando também sobre as águas. Ninguém também tinha andado além de Jesus. A ordem dele foi essa: vem, Pedro. Que quando Pedro ouviu a palavra de Jesus, vem, ele saiu de dentro do barco, o vento continua ao contrário, e ele passa a andar debaixo de uma palavra do seu líder espiritual, que era Jesus de Nazaré. Ele passou a andar sobre as águas. Agora eu encerro a minha participação e trago a conclusão agora. Versículo de número 30, palavra que eu li de abertura. Mensagem, começo, meio e fim. Finalizo agora. Versículo de número 30. E vendo Pedro o vento forte, ele teve medo. Observa que Pedro estava debaixo de uma palavra de Jesus. Observa que Pedro está andando sobre as águas, mas que quando ele olha para o vento, ele teve medo. Eu quero vos dizer em nome de Jesus, é no nome dele, uma vez que uma palavra sair deste altar, seja do nosso líder espiritual, pastor Israel, ou seja, quem for que Deus colocar aqui, aquilo que Deus falar, receba. Aquilo que Deus falar, creia. Não seja alguém incrédulo, mas creia que para Deus nada é impossível. Pedro, naquele momento, ele passa a olhar e ele tem medo. E que quando ele tem medo, diz o texto que ele passou a afundar sobre as águas. Cada vez que você tiver medo, você vai paralisar. Cada vez que você tiver medo, você vai afundar. Mas se você tiver coragem, você vai romper vento, você vai romper luta, você vai romper dificuldade, porque Deus é contigo. E o que foi que aconteceu? Quando Pedro viu que estava afundando, ele passa a clamar. Parecia que nós tínhamos combinado a palavra devocional. Deus disse: clama a mim. Palavra no dízimo e nas ofertas, Êxodo 14. Deus disse a Moisés: porque clamas a mim? E a palavra de pregação, que quando Pedro viu que estava afundando, ele clamou. E o clamor foi: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura, levanta ele, e disse assim: homem, porque tu duvidaste? Porque você é alguém que tem uma fé pequena. Fique de pé em nome de Jesus. Creia que para o nosso Deus não há nada impossível.
Curve a sua cabeça em nome de Jesus. A mesma mão que segurou Pedro, a mesma mão que colocou Pedro dentro do barco, ela está aqui nesta noite para te abraçar. A mesma mão que segurou Pedro está aqui para dizer: não temas, porque eu te ajudo. Eterno Deus, Pai, a tua palavra foi entregue. Agora eu abençoo a tua igreja aqui presente, aqueles que estão nas plataformas digital, que o Senhor possa alcançar este homem, esta mulher. Eu profetizo na autoridade da tua palavra que o sobrenatural do Senhor venha hoje sobre a casa deste homem, sobre a família desta mulher. Eu abençoo o teu povo nesta noite, na autoridade da tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal, toda palavra de peso, maldição sobre este lugar. Pai, esta casa é tua. Toma em tuas mãos a vida do nosso pastor Israel. Toma em tuas mãos a vida da pastora Fabiana. Toma em tuas mãos, Senhor, a equipe de louvor, o quadro de obreiro desta casa. Segura em nossas mãos. Muitas das vezes o vento quer nos afundar, mas se a tua mão estiver sobre nós, nós iremos seguir, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Traga renovo nesta noite para o teu povo, traga cura para a tua igreja. Nos abrace nesta noite, nos envolva com a tua glória. Aleluia. Yabagandora raio subida kamandaragai.
Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, Pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. Inscreva-se no canal. O nome do canal está aparecendo na descrição do vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal no YouTube e seja edificado por centenas de mensagens da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Que o eterno Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.